é o sacrifício perfeito. Vamos juntos? E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Com coração grato cantemos. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual do Senhor. Não há amor igual. Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel. Maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És um sacrifício perfeito. És o sacrifício. És um sacrifício perfeito. Mais uma vez. És um sacrifício perfeito. Te louvamos, Pai. Te agradecemos. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é o nosso sacrifício perfeito. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos curados pelo Senhor. Amém? Ontem nós oramos pelos enfermos, no final do culto. Eu queria que nós orássemos agora. Feche os seus olhos aí. Acabamos de ser ministrados nessa canção. Feche os seus olhos. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Libere uma palavra de cura nessa noite. Se você conhece alguém, se você sabe que alguém está passando por um momento de sofrimento, seja na alma, seja no físico, no emocional, feche os seus olhos e libere uma palavra profética agora, onde essa pessoa estiver. Senhor, nós profetizamos a cura, Senhor, nós profetizamos o milagre da restauração. Senhor, Tu és o nosso sacrifício perfeito. Ó Deus, o Senhor tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O Senhor tomou sobre si, ó Deus, e aonde estiver o enfermo, aonde estiver aquele, Pai, que está, ó Deus, no momento de sofrimento, seja na alma, seja no físico, Pai, nós rogamos agora, suplicamos agora o mover da cura, Senhor, em nome de Jesus. Libera uma palavra profética sobre essa pessoa, em nome de Jesus. Declare em nome de Jesus, Senhor, como igreja reunidas em Teu nome, Senhor, nós declaramos a cura, Senhor, nós declaramos a restauração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado aí, que bênção, fala que bom que você veio, aleluia, obrigado gente, maravilha, aleluia, ô glória, que bênção, dá um abraço aí. Se você quiser sair do seu lugar, fazer uma bagunça santa, fica tranquilo. Talvez você está doido para dar um abraço naquela pessoa que tem muito tempo que você não vê. Sai do seu lugar, dá um abraço, fala, cara, que bom que você veio. Maravilha, que bênção. Os pastores, obrigado aí pela presença, os irmãos. Tem gente que tem tanto tempo que a gente não vê. Irmã Eni, olha aí, todo mundo, que bênção. Aleluia. Tem um carro... É um carro PUY7636, o vidro está aberto. De quem que é esse carro? PUY7636, o vidro está aberto. Aí corre lá que o anjo está tendo um trabalho danado lá agora. Amém. Gente, se não tem lugar aí atrás, tem lugar aqui na frente, tem lugar aqui. Amém. Todo mundo acomodado? Pastor Rubens, please, my brother. Ai, brodão, irmãozão, reverendo. Gente, esse homem está cheio, viu? Esse homem está cheio, a barriguinha dele. Esse homem está cheio da graça de Deus. Pastor Rubens, nosso amigão, meu pastor, meu conselheiro, ele e a irmã Nilva. Eis que a gente chora assim, no Rubinho, reverendo, help. Ele sempre está aí. Tinha um tempo que a gente não encontrava, né, cara?
4 anos, olha para você ver. Graças a Deus está aqui com a gente. Ontem ministrou uma palavra e hoje vai dar continuidade. Todos são bem-vindos, amém? Todos são bem-vindos. Que o Espírito de Deus fale profundamente ao seu coração nessa noite, de uma maneira assim muito especial. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo pastor Rubens, pela irmã Nilva, pela disposição dos teus filhos, ó Deus, em estar conosco nessa noite. Que o Espírito do Senhor continue fazendo no nosso coração, ó Deus, aquilo que está no coração do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós suplicamos que a unção que o Senhor derramou sobre o teu filho, Pai, ó Deus, ela possa ser distribuída com cada um dos teus servos, filhos e filhas, nessa noite, de uma maneira assim muito especial, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Tem relógio aqui, não? Uau! Gente, é uma emoção tão forte chegar aqui que vocês não imaginam. Ontem a minha querida esposa, quando chegou aqui, começou a chorar. Eu falei, mas nem começou ainda. É porque nos remete a tantos milagres, a tantas experiências nesse local, vendo pessoas aqui que não dá para poder falar quanta graça de Deus foi derramado nas nossas vidas, os nossos cafés, os nossos cultos. Tremendo, as recordações são tão fortes nesse lugar. E a gente leva no nosso coração uma gratidão tão grande por esse lugar. Nós somos apaixonados, a Nilva disse ontem, e nós amamos esse lugar, amamos a vida de vocês, amamos a igreja de Jesus que está nessa cidade. E é um prazer, mas também um peso de responsabilidade. Eu me sinto assim tão... eu me sinto um vendedor de churrasquinho na porta de uma churrascaria. Tão limitado. De tratar de um assunto tão sério como o pastor nos desafiou. Tem 2 assuntos que eu tenho muito temor de tratar. É sobre o Espírito Santo e sobre a igreja. Principalmente num tempo onde, lamentavelmente, a gente tem ouvido coisas assim que nos assusta muito. Mas é um tema desafiador. E nós estamos pensando na igreja. Já há um tempo a gente tem orado, ontem eu compartilhei com os irmãos, sobre a igreja do Senhor nos nossos dias. A pandemia realmente nos fez e nos faz repensar muitas coisas. Tantas coisas que a pandemia fez, uma das coisas foi a igreja parar para pensar e repensar naquilo que ela é, seu propósito, por que ela existe, para que ela existe e como ser igreja hoje. Eu sei que há muita confusão nisso, há muita frustração nesse tempo, há muita gente magoada, ferida, na nossa andança aí ministerial, não só aqui, mas em Nova York também, há muita gente ferida e muitos caídos pelo caminho. Hoje, a quantidade de pessoas que estão caídas no caminho, sem força para continuar a trajetória, tem sido assustadora. E o pior é que, às vezes, dentro da nossa reunião de adoração, eu sei que aqui muitos estão assim, sem direção, sem saber aonde vai. Então, nós temos um grande desafio. Mas, como eu disse ontem, eu li o Apocalipse capítulo 1, quando João tem aquela visão, aquilo me marca muito. João tem uma visão e ele olha para ver quem falava com ele, ele viu o Cristo ressurreto. Aquele Cristo que é vencedor, que tem nas suas mãos as chaves, a porta que ele abre ninguém fecha. Aquele que a sua voz é como voz de muitas águas, a sua boca como espada de 2 gumes. E João olha e viu, nas suas mãos ele viu as 7 igrejas. A igreja de Jesus, por mais que a gente pense em julgá-la, nós precisamos, diante de mais nada, entender o que é a igreja. É a noiva de Jesus. E aonde ela se encontra? Nas mãos do poderoso.
do triunfante, aquele que foi morto, mas vivo está, que reina, que é o começo e o fim de todas as coisas. Está nas suas mãos a igreja. E quando eu falo igreja, eu falo eu e você também. Ele está nós estamos nas suas mãos. Então, se você está aqui essa noite, me alegra muito. Eu oro para que você saia daqui hoje tão tocado por Deus. Algo de Deus na sua vida. Quando estávamos orando, terminou o culto, me veio uma palavra tão forte, e eu me lembrava do Salomão falando, aquela fala tão especial para aquela noiva. Ele dizia assim: uau, eu tenho saudade da tua voz. A sua voz é para mim doce. E um peso veio no meu coração naquela noite, que no nosso meio, caminhando conosco, tem gente, e aqui eu sei que tem, que o Senhor está dizendo: eu quero ouvir a tua voz. A sua voz é para mim doce. E não é que um julgamento, nem uma condenação, mas se eu perguntasse quanto tempo você não fala com o amado? Quanto tempo você perdeu? Quanto tempo você não para mais para estar num cantinho, sozinho, e Ele aguarda isso? Eu sinto isso tão forte desde ontem. Ele aguarda que você fale com Ele, porque Ele ama a sua voz. A sua voz é para Ele doce. Talvez você canta e não tenha cantado. Talvez você ora e não tenha orado. Não sei. Mas nessa noite, você põe isso no seu coração. O amado, o que vive e reina, que tem o domínio, o controle, a vitória nas suas mãos, o vencedor, Ele ama ouvir a tua voz. Tua voz é doce para Ele. Amém? A irmã Nilva vai, depois vocês vão ouvir a voz dela mais no final. Amém? Mas pesa sobre mim falar sobre esse tema. Não é fácil, é desafiador. Vamos continuar. Ontem nós falamos muito sobre as cartas que João recebe para mandar para a Ásia. Cada carta tem a sua instrução. Eu sei que nós não estamos na Ásia, e aquelas cartas nos servem como bússola. Nós precisamos de ler essas cartas, nos identificar ali e mudar aquilo que é necessário mudar. Mas nós não podemos nos sentar num trono do tribunal e nós julgarmos a igreja, porque e nem eu estou aqui para fazer isso, longe de mim fazer isso, eu não sou juiz da igreja. Mas nós precisamos de analisar as cartas e nos localizar ali naquelas 7 cartas e buscar Deus. Onde estamos aqui? E essas cartas nos servem para orientar, para nos disciplinar, nos fortalecer. Então essas cartas foram escritas pelo dono, o noivo, aquele que tem a sua igreja nas suas mãos. Ele nos orienta como devemos agir e viver como igreja. Algo tão difícil hoje, né? Por isso nós não estamos aqui de maneira nenhuma para julgar a igreja, essa ou aquela, porque ele diz que ele conhece. Todas as cartas começam assim: aquele que vive e tal, eu conheço as tuas obras. Ele conhece a gente, Ele conhece a nossa igreja, Ele conhece a gente como igreja nacional, igreja local, igreja congregacional. Ele conhece graça e paz. E Ele sabe das dificuldades, Ele sabe, tem pouca força, pastor Jacques. A graça e paz tem pouca força, mas guardaste o nome do Senhor. Amém? Você precisa se identificar ali e saber que Ele ama a sua igreja, e Ele vai restaurar a sua igreja. Ele vem buscar a sua noiva. Ele vem buscar a sua noiva. Por isso eu nunca, que Deus me livre disso, de julgar a noiva, porque ela não é minha.
Pode falar muito mal de mim, mas se falar mal da minha esposa, a situação vai ficar complicada. Não é assim? É igual mãe com filho, né? Filho sempre é bonzinho, só ela que acha. Por isso nós precisamos, depois desse tempo complicado, voltar como igreja. Quantas pessoas não se reúnem mais como igreja? Quantas pessoas ficaram aí prostradas? Um querido ovelha minha, um rapaz tão abençoado, tão querido, pregava naquele período, ele depois, eu liguei para ele, amado, já acabou a pandemia. Ele disse, pastor, perdi o pique. Perdi o pique. Eu disse, para que você vai fazer com tanta unção que você tem, com tanta graça que você tem, tanta sabedoria, um menino que tem a palavra de Deus assim de uma maneira, o que você vai fazer com tudo isso que Deus te deu? Eu perdi o pique. Quantas pessoas estão assim? Mas é tempo de nós repensarmos, é tempo de nós começar a nos reunir, a nos abraçar, a nos fortalecer um ao outro, nesse ambiente profético onde nós estamos nesse lugar, nessa noite. A Bíblia diz que um tem salmo, outro tem cântico, um tem profecia, um tem a glória do Senhor, ele compartilha com você, você é abençoado e você o abençoa, e precisa isso voltar no nosso meio, e a glória do Senhor precisa se manifestar quando nós estivermos reunidos, e o Espírito Santo começar a usar a sua vida, e você começar a cantar o cântico espiritual, levantar, profetizar para o seu irmão. Esse é o ambiente de igreja. É isso que nós precisamos de voltar. E é isso que Deus quer fazer nesses dias. Quem sabe Ele começa aqui nessa noite. Tem pessoas de outras igrejas aqui, e eu os amo profundamente. Leva isso para dentro da sua igreja. Volta lá e começa a ser o profeta na sua igreja. Chega lá naquele culto, próximo domingo. Fala, Deus me usa aqui. Quantas pessoas estão sentadas do seu lado, doente, carente, com o coração fechado, e você fica ali. Eu e Deus. Não tem como ser você e Deus, se você não olhar a pessoa que está do seu lado, amar, abraçar e profetizar a vida de Deus na vida dela. A pandemia, essa palavra está ficando até chata, né? Mas ela nos individualizou, se é que existe essa palavra. Nós nos voltamos para nós mesmos, para o nosso próprio mundo, enclausurados, e esquecemos de olhar o que está acontecendo à nossa volta, numa busca para nós mesmos, de um interesse completamente meu e para mim, para a minha glória, para o meu deleite, é tudo para mim. A pandemia fez nós voltarmos para nós mesmos e dizemos assim, temos tantas necessidades, tenho tanta necessidade, ora por mim, ore para mim. Mas é hora de isso acabar. Isso nunca foi igreja. Não tem como você adorar a Deus e não amar o seu irmão. Não tem como você adorar a Deus e esquecer das pessoas. Isso não é culto. Eu gosto muito da palavra culto nos Estados Unidos, que é service, é serviço. É você servir, adorar, cantar, vir, participar, contribuir, mas também servir o outro. Poder dizer, tudo bem, conta comigo. Quanta gente está doente. Quantos irmãos nossos, não é, estão doentes. A gente fala assim, vai buscar o Senhor. Amém? Aí, fica aí. Nós o julgamos. Mas é tempo da igreja ser restaurada no amor, no interesse pelo seu irmão, no interesse pelo outro. Não é só para mim. Deus te dá, não é só para você, querido. Deus te dá para você distribuir àqueles que precisam. Então vamos lá, deixa eu começar aqui.
Amados, pelo amor de Deus, não me julgue pensando que eu vim aqui para exortar a igreja. Eu não tenho essa autoridade, eu não sou o pastor dessa igreja. Eu estou aqui só para abençoar a vida de vocês, para acordar alguns, para voltar a glória de Deus brilhar sobre a sua vida. Então não me leve por exortador, não é nada disso. Eu estou aqui cheio do meu coração, e minha esposa também, cheio de amor por vocês, um amor que só Deus sabe como amamos vocês e como desejamos a bênção na vida de vocês, a prosperidade em Deus na vida de vocês. Como eu desejo ouvir que Contagem, essa região está vivendo debaixo de um mover sobrenatural de Deus, que as igrejas estão cheias de gente, mas não só para estar reunido, mas tem cura, tem batismo com o Espírito Santo, tem conversão, tem libertação, famílias estão sendo restauradas. Vamos voltar a ser a igreja que Jesus deseja que sejamos. Eu já começo. Mas eu só quero alertar você que esse é o ambiente para isso. Esse é o ambiente para você ser tocado por Deus. Eu sei, eu agradeço de todo o coração e com muito amor. Eu sei que muitos vieram aqui porque eu estou. Nossa história, nosso amor, é um caso de amor inexplicável com essa turma, né? Eu sei. Amém, eu já ganhei tanto abraço, tanto cheiro gostoso, já tirei foto, amém, isso é igreja, independente da placa, independente do nome, independente de onde, nós nos amamos, nós nos servimos, nós nos abençoamos uns aos outros. A glória de Deus se manifeste. Eu desejo que você que saia daqui nessa noite dizendo: o Senhor tocou minha vida, o Senhor renovou meu coração, Ele vai ouvir a minha voz, Ele vai enjoar de ouvir a minha voz, porque eu vou adorá-lo, eu vou cantar, eu vou orar, eu vou profetizar. Aleluia, aleluia. Bom, vamos lá. Ontem Deus deu uma palavra dizendo que o mais importante num momento como esse é que Jesus venha, que a glória dele venha sobre este lugar. E ele agrada fazer isso. Hoje eu quero lembrar de um alerta dessas 7 igrejas. A que mais me impacta é a alerta que Jesus fala para a igreja de Laodiceia, está lá no capítulo 3 de Apocalipse, está no versículo 15, esse texto, ele é simplesmente destruidor, ele arrebenta com o meu coração, e como um crente, mas também na responsabilidade de pastorear o rebanho de Deus, e a palavra de Deus ali para aquela igreja de Laodiceia, só esse versículo 15, por causa do nosso tempo, esse que é o vencedor, que tem nas suas mãos todas as coisas, ele diz assim: eu também conheço as suas obras, não é frio e nem quente. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Quando esses tempos eu orando, lendo sobre igreja, esse texto me chocou. Porque, por causa da realidade que nós estamos vivendo. E eu estou inserido nela. Quantas vezes ali, a igreja fechada, nada mais acontecendo, não tinha mais os abraços, não tinha mais os cultos, não tinha mais aqueles momentos, a gente tentava fazer aquele culto, que a pessoa pensava que tinha gente na igreja, mas só estava eu e minha esposa, e aquela situação, e todo aquele contexto, e inclusive permanece até hoje, eu percebi que nessas situações, tanto eu como minhas ovelhas e muitas pessoas,
nós nos esfriamos. Eu comecei a perceber que aquele negócio de eu ficar fazendo aqueles vídeos não tinha graça. Eu pregava a palavra, um querido pastor nosso lá, Fabrício, com o seu violão, ministrava, como se ele acompanhou a gente todos os dias, um guerreiro conosco. Mas a coisa começou a se tornar muito mecânica. E eu comecei a ver as pessoas também, assim, assistindo. A gente tinha live, né, que chama? E aí eu parei e falei, não, fecha a câmera. Gente deitada, gente comendo, mulher brigando com o marido. Aí, quando passava uma, pelo amor de Deus, fecha a câmera, fecha a câmera. A gente fazia aqueles encontros pelo... A cabeça está cansada. Esses negócios. Zoom. Eu falei, pelo amor de Deus, não vamos criar outro sistema. Gente, cada coisa, os crentes tão dispersos, não tinha palavra que enchia o coração daquele povo. Não tinha nada. E eu vi uma igreja esfriando. Eu vi minhas ovelhas esfriando. E eu me vi esfriando. E eu vejo muita frieza hoje. Não conheço vocês, graças a Deus, posso falar. Conheço vocês, mas não sei como é que vocês estão, né? Mas muitos de nós nos esfriamos nessa jornada. Nosso coração apagou, justificado por um monte de coisas. Traumas, ressentimentos, julgamentos. Nosso coração se esfriou. E nessa noite eu trago uma palavra, porque o Senhor diz que Ele repreende aquele que ama, a fim de que nós nos arrependamos e voltemos. E Ele vai nos restaurar. Querido, ninguém fala assim, eu vou me esfriar. A partir de hoje eu vou me esfriar. Eu não quero fazer mais nada. Eu vou parar de orar, de ir na igreja para me esfriar. Não, nós nos esfriamos por vários motivos, várias situações, muitas justificadas. Mas eu não sei você, eu não posso pensar em ser vomitado. Quando eu mais minha esposa tem falado sobre igreja já há um bom tempo, orando assim, desesperadamente, pedindo ao Senhor instrução, orientação. Mas uma coisa eu sei, eu não quero ser frio. Eu não quero ter um relacionamento frio. Porque minha esposa, quando ela me dá uma esfriada para lá, é muito ruim. Eu acho que ela aprendeu, ela ficou sabendo que minha mãe fazia isso comigo, então ela faz isso comigo também. Quando eu não faço o que ela quer, não dou, ela diz assim, é horrível. Não é? Mãe esfriar com a gente, né, Rosinha? Esposa, marido que dá uma esfriada. Não quero ser um crente frio. Eu não quero ter um relacionamento frio com o meu Senhor. Eu não posso fazer isso. Ele investiu demais em mim. Ele pagou um preço muito alto por mim. A transformação que ele fez na minha vida foi tão extraordinária. Eu não sei o que seria de mim se não fosse Jesus e meu irmão mais velho que está ali. Meu herói. Cuidou de mim, me xingava. Mas se não fosse Jesus, eu não sei onde estaria hoje. Então eu não quero que o meu relacionamento com Ele seja frio. Amém? E essa frieza, nós precisamos de entender algumas coisas aqui como igreja. Eu tive uma experiência recente agora, tentei ajudar um pastor de uma outra denominação, que apaixonei com ele,
e ficamos juntos, amigos, mas ele passou por uma situação bem difícil, familiar, e ele foi simplesmente chotado. E nós tentamos ajudar, mas não tinha como. E um pastor me disse uma coisa que eu não esqueci, anotei aqui. Quando a nossa ortodoxia toma o lugar do amor. E eu transfiro assim, resumo assim, quando nossas programações, quando os nossos planos, quando a nossa liturgia, o pior, quando o nosso tempo toma o lugar do amor. É duro você ser desprezado por causa de um local. Nós damos tanta ênfase hoje a lugar, e às vezes fica um negócio tão difícil. É tanta regra que nós colocamos, ok, que necessite. É tanta coisa que nós fazemos, é tanto evento que nós fazemos, é tanta reunião que nós fazemos, é tantas decisões que nós tomamos, é dinheiro para lá, tem que administrar, e essa coisa vai tomando o lugar do amor na nossa vida e na nossa igreja. Quando a ortodoxia, quando a doutrina, que nem sempre a doutrina é uso e costume, não, nessa igreja tem que ser assim. Eu sou a favor das regras, sou a favor de organizar, mas nunca ela pode tomar o lugar do amor. Nunca. Isso é esfriar o nosso coração. Isso é tornar frio um lugar que deve ser quente. Um lugar onde o ambiente deve ser movido por amor, pelo fogo de Deus, ficamos frios. Tudo certinho. Está tudo funcionando muito bem. Temos saldo. Isso está acontecendo, tal. E esquecemos. Quando o amor, quando a ortodoxia toma lugar do amor, nós estamos em falência espiritual. Isso pega para mim, que eu sou pastor. Pesa no meu coração e muito. E quantas vezes nós estamos tão preocupados, como que nós vamos manter a nossa clientela? E criamos uma igreja cheia de coisa, de evento, e convidamos gente, fazemos para manter os crentes dentro da igreja, para atrair, para tirar eles de dentro da casa. Chegam, vê um lugar bonito, vê um movimento bonito, mas quase que é igual o culto de ontem, um culto falso a Baal e que a glória de Deus não vem. Nós estamos gastando muito nossas energias, nós estamos gastando muito nossa força para entretenimento de crente. Isso não traz a glória de Deus e nem alcança o homem perdido. Por isso, nessa noite, eu trago uma proposta de mudança a partir de mim mesmo. Que você ponha isso no seu coração como uma advertência, não deixe esfriar. Aí alguns, como um dia eu estava falando com um grupo, de 9 pessoas, 7 disse para mim, e quando nós já estamos frios, nós não estamos esfriando, nós já estamos frios. Ainda tem recurso, por causa dele. Por causa dele. Esfriei porque fiquei magoado, pastor, a situação me feriu a alma, me feriu o coração. Eu estou cheio de mágoas. Perdi o rumo. Perdi o rumo. Vem cá, meu. Perdi a direção. Como que eu faço, pastor? E agora? E muitos estão aqui hoje assim. Sem eu conhecer você, sem saber. Muitos estão assim. E agora? O que fazer? Quando nós decidimos, porque amamos a mata, a floresta, nós decidimos comprar um rancho
numa cidade próxima de Nova York. Continuamos pastoreando em Nova York, mas fomos morar num rancho. E esse rancho, com muitas experiências, o Senhor falando conosco a respeito, o Senhor começou a colocar no meu coração que seria um rancho do oleiro. E falava muito a respeito da passagem de Jeremias, não é? É o que posso, quando um vaso estraga, eu fazer. É Jeremias? Fazer de novo. E tinha tantas coisas lá em casa que dizia a respeito daquele vaso, o oleiro, quadros com a mão, mexendo naquele barro e fazendo vaso. Mas o Senhor, e tinha no meu coração também que fosse um lugar de conforto. E o Senhor falou, não, é um lugar de confronto. E temos, então, na cozinha um balcão, e ali nós comemos, a Mônica esteve ali com o Giovanni, e ali nós comemos muito, mas ali é um lugar de muito confronto. E constantemente eu quero evitar aquilo, e quando eu assusto, eu lembro, não é um lugar de conforto, é um lugar de confronto. Essa noite eu estou vendo que é um balcão aqui, um lugar, e é um momento, um tempo de confronto com a igreja, mas não se assuste, porque o que eu tenho percebido lá é que depois de cada confronto, há um colo, há um abraço, há uma ação, há um derramar do Senhor nos curando, nos restaurando. Ninguém sai da mesma forma como entrou. Ninguém sai. E nessa noite você também não vai sair, porque nós viemos aqui. O que nós compartilhamos são dores também que nós vivemos, confrontos que o Senhor tem, e muitas coisas que Ele tem nos exigido. Um posicionamento, um retornar, e também já temos experimentado esse derramar do Senhor de formas assim que eu tenho, às vezes, eu me privo de falar como o apóstolo Paulo fala que, olha, fez, aconteceu, tanta revelação de Deus que eu falo, Senhor, vamos pensar que eu sou assim tão especial, mas nós somos tão especiais e temos direito à presença dEle da forma como Ele quiser. Amém? Então, um dos confrontos do Senhor foi com a palavra dele em Cantares, capítulo 1, que diz assim, capítulo 1, versículo 1, eis o cântico dos cânticos, a mais bela canção de amor, composta por Salomão. A mais bela canção de amor. Eu sei que você tem tantas favoritas, mas a mais bela está escrita aqui. E quando você lê, fala assim, será que podia mudar alguma coisa? Porque aqui ele diz assim, ela está falando de um relacionamento, de um encontro que ela tem com o amado, e é um romance. Beija-me, meu amado, com os beijos da sua boca, pois os seus afagos são melhores do que o vinho mais nobre. O aroma dos teus perfumes é suave. Seu nome é como óleo perfumado que se derrama generosamente. Por isso que as jovens te amam. Arrasta-me. Arrasta-me contigo. Corramos. Olha que aventura. Leve-me, ó rei, aos teus aposentos. Exultemos. Em ti nos alegramos e nos regozijaremos. Anunciaremos, pois, o teu amor mais do que o melhor vinho. E ela diz assim, ora, com toda razão que te amam as mulheres de Jerusalém. E aqui no versículo 5, muda assim completamente, porque ela deixa de dizer para ele, e ela começa a dizer para as mulheres. E ela diz assim, eu estou morena de sol, mas eu me conservo bela, ó filhas de Jerusalém, escura como as tendas nômades de Quedar, e linda como as cortinas de Salomão. Ela se explica porque a cor dela, naquele tempo, a mulher estaria resguardada. Aquela mulher exposta ao sol, exposta ao trabalho forçado, ela não era admirada.
Ela não era bela assim, mas ela está se justificando. É porque eu fui queimada, eu estou queimada de sol. E ela desabaixa assim, a vinha, eu estou escura. É porque os filhos da minha mãe se iraram contra mim e me puseram para guardar as vinhas, e, contudo, da minha própria vinha não pude cuidar. Então, ela está se justificando, ela está dando explicações porque ela estava assim queimada, não estava assim, sendo naquele nível de ser admirada. E ela se justifica, e quando ela percebe, ela vê o amado, e ela fala assim, diz-me, tu... Ela ficou um tempo sem um amado. E ela diz, diz-me tu, amado da minha alma, onde apacentas teu rebanho? Ela está fora dele. Ela fala, teu rebanho. Onde apacentas teu rebanho? E onde fazes repousar ao meio-dia? Se não me disseres, serei como uma mulher que anda sem véu. Uma mulher parecida uma prostituta, porque era assim a mulher que não usava véu naquele tempo. Estarei parecendo essa mulher entre os rebanhos dos teus companheiros. Ele olha para ela e diz, se tu não sabes, ó mais bela entre todas as mulheres, segue o caminho das ovelhas e apacenta os teus cabritos junto à tenda dos pastores. Todo mundo sabe que o cabrito, aqui há uma tradução da Paixão, que compara esses cabritos, pega as suas debilidades. E em algum momento, servindo ao Senhor, eu priorizei, eu me alegrei muito com a obra, nada era difícil demais. Deixar meus filhos ou trazê-los junto, ir para as favelas carregando os meninos no carrinho, nada era difícil, era correndo, servindo ao meu amado, porque eu era uma testemunha. Eu era uma testemunha do amor dele, do que ele podia fazer, da libertação que ele podia trazer. Era na escola, e me chamavam na escola, e eu ia para a rua, e expulsar. Quantas vezes me chamavam na praça para expulsar os demônios, e eu correndo com aquele cabelo solto, como apaixonada. E ali servindo ao Senhor com muita alegria. Mas em algum momento, eu tirei o foco dele. E eu comecei, então, a deixar de ser testemunha para realizações, para desempenho, em busca de resultados. Em algum momento, meus olhos focaram em ajuda das pessoas e eu tirei o olhar dele. Eu comecei, então, a olhar também para os meus problemas, porque os meus problemas se tornaram grandes debilidades na minha vida e que começaram a me paralisar. E eu tentava pensar em como sair daquilo, mas como eu vou trazer isso para a igreja? A igreja vai escandalizar disso que está acontecendo. Como eu vou trazer isso para o meu esposo? Então eu comecei a enfermar, eu comecei a adoecer. A vinha que eu precisava guardar, eu precisava também de ouvir, de falar. E tantas coisas me encabularam que eu comecei a perder a confiança nele, porque ele permitiu isso acontecer. Porque ele permitiu aquele vaso tão precioso quebrar. Então aquilo começou a me adoecer, a me enfermar. E eu comecei tentando... eu paralisei, eu não tinha como correr. E ele me encontrou. Ele me encontrou depois de 13 anos. 13 anos ocultando, escondendo e sem ter como agir. Meu marido não sabia o que fazer. E ele me encontrou, o Senhor me encontrou. E quando o Senhor me encontrou, ele começou, porque eu não sabia que eu podia vir para ele com tanta debilidade. Aquelas debilidades tinham me paralisado. E ele veio me restaurando. E ele foi me curando. E ele começou a igreja que tinha tornado para mim uma empresa. Porque ela deixou de ser para mim... eu comecei a ver o altar como um palco, não mais o altar. E o Senhor começou, então, a restaurar
isso no meu coração. A exigência de um prédio onde nós estamos, nós compartilhamos com outra igreja, é uma tenda. E ele fala assim com essa mulher que está cheia de debilidade, como se estivesse fora, porque ela não sente apreciada. Eu perdi muitas coisas na minha família e eu não tinha como mais trazer a minha família como perfeitinha, como era de criancinha, e muitas vergonhas. E o Senhor então começou a mostrar que Ele recebia a débil que eu estava e que eu tinha o amor dele, o colo dele, o abraço dele para mim. Ele não me via como alguém que precisasse todo o tempo estar realizando. Ele me chamava para ser dele, para estar com ele, para amá-lo e para receber o amor dele. Amém? E aí ele me curou, ele me restaurou. Vou dizer que eu nunca mais fui a mesma, e ele me mostrou que o lugar dele de cura, ele fala para a mulher, segue esse caminho e vai na tenda dos pastores. E lá você vai me encontrar. Então, na tenda dos pastores, esse lugar que nós às vezes ignoramos ou escandalizamos com muitas coisas, como o sistema de empresarial ou de palco, de mundo, e nós começamos a usar essas coisas. Ele me mostrou que precisa ser restaurado e que precisamos retornar a ser igreja, porque nós pertencemos ao corpo de Cristo. Amém? Deus abençoe. Uau! Uau! Com certeza eu imagino, está completamente errado. Tenho certeza que você está aqui hoje, talvez na condição dessa mulher, carregando as suas debilidades. Nessa noite nós viemos aqui, ontem e hoje, para dizer para você, vem para a tenda dos pastores. Vem para esse lugar de restauração. Não de lugar, mas nele. Vem. Traz as suas debilidades. Traz as suas frustrações. Traz as suas dúvidas, seus questionamentos. Vem para Ele. Vem para Ele. Vem para esse lugar nele. Vem encontrar nele aquilo que você não tem encontrado em lugar nenhum. Vem encontrar nele. Quem está entendendo? Esse lugar que a gente chama de igreja foi deturpado, porque a gente acha que igreja é um local, é um prédio. Nós temos visto milagres extraordinários acontecendo debaixo de árvore. Moçambique. Glória do Senhor descendo em lugares mais improváveis. Então não é o lugar, é Ele. Aquele que tem nas suas mãos as igrejas, você está nessa mão do Senhor. Vem para Ele. Deixe Ele ouvir sua voz. Traz seus cabritos. Entra na presença. Não viemos aqui com julgamentos, com questionamentos, críticas, não, mas nós viemos em busca do pastor amado da nossa alma. Nós não queremos mais, aí isso já era, já não é mais tempo disso, buscar lugar, o que me oferece, não, é Ele. É Ele. Só nele somos restaurados, renovados. Eu trago no meu coração um peso muito grande neste lugar. Você está aqui porque Ele está te chamando. Vem. Segue. Vem, segue. Segue a trilha das ovelhas. Segue a trilha das ovelhas. No pasto das ovelhas.
Segue aqueles que estão indo em direção ao pastor. Atenda. Lugar de reencontro, lugar de restauração, lugar de choro, lugar de quebrantamento, lugar de cura, lugar de restauração. Segue a trilha das ovelhas e entra na tenda do pastor. Deus abençoe seu coração. Deus abençoe sua vida. Mas nós não podemos sair daqui sem orar um pouco.